Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, estarmos juntos nessa manhã de domingo, dia 26 de domingo, um dia tão gracioso que o Senhor tem nos proporcionado para juntos estudarmos a palavra de Deus. Então, eu quero que você se prepare mesmo aí onde você está, para a gente junto estudar a palavra de Deus. Quero também incentivar a você e te pedir para que você vá lá no canal e dá um like, aquele joinha, é muito importante. Você dando um like, você nos auxilia na divulgação dos nossos trabalhos. Se você ainda não é inscrito, é importante que você se inscreva no nosso canal. Está lá, inscrever-se. Então você clica ali em cima e você vai se tornar então uma pessoa que está inscrita no nosso canal e você vai receber todas as nossas notificações, todos os nossos trabalhos dentro do YouTube. Você vai estar recebendo tudo aquilo do material que nós aqui fazemos para a glória de Deus. Então faça isso, colabore dessa forma em nome de Jesus. Eu quero salientar aqui que nós estamos na nossa última lição desse trimestre. Nós estamos finalizando essa lição do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa revista que muito falou aos nossos corações de uma forma extraordinária. Então hoje é a última lição e eu quero já incentivar você a pegar a sua revista, você que é membro dessa igreja, aluno da nossa EBD, pegar a sua nova revista, não fique sem a sua nova revista, para estudarmos já no próximo domingo a nossa nova lição, que vai falar sobre o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Nós iremos aprender muito com este homem de Deus, este homem que foi levantado pelo Senhor, para pregar aos gentios. Então tem coisas extraordinárias para juntos aprendermos da palavra de Deus. Então vamos então como alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, estarmos então inseridos em tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Eu quero orar então agora com você para iniciarmos a nossa aula nesta manhã. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Fale em cada coração, fala, Senhor, poderosamente, ó Senhor, na casa aí do irmão, da irmã, ajudando, Senhor, abrindo a nossa mente, fazendo-nos entender, Senhor, a sua vontade em nossas vidas, Pai. Nós te suplicamos, Senhor, e te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estudamos no decorrer desse trimestre lições preciosas, maravilhosas. Eu quero trazer aqui à memória dos irmãos um pouquinho daquilo que nós estudamos. Na nossa primeira lição, nós vimos a ascensão de Salomão e a construção do templo. Quanto foi maravilhoso quando Salomão assumiu o reinado de Davi, seu pai, e caminhando nos passos do Senhor, ele teve o privilégio de construir o templo do Senhor. Nós vimos ali a glória de Deus descendo, a presença do Senhor naquele lugar, e Salomão conduzindo todo o reino de uma forma extraordinária, ao ponto do reino, ou Israel, estar sendo ricamente abençoado em todos os aspectos, espiritualmente, financeiramente, politicamente, na área das guerras, como eles venceram. Então, por quê? Porque eles estavam realmente fazendo a vontade do Senhor. Logo em seguida, depois nós vimos a divisão do reino. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele assumindo, ele não caminha nos mesmos passos de seus pais. Dá ouvido a pessoas mais novas, inexperientes, e ficou de lição para nós isso. Ao invés de ouvir pessoas mais experientes, pessoas preparadas, o filho de Salomão, Roboão, não dá ouvido, e aí então há um racha no reino. E nós aprendemos então que ficou dividido o reino do norte, que continuou se chamando Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá. Lembrando os irmãos que o reino do norte então foi comandado por Jeroboão, cuja capital, Samaria, e a parte de baixo, que permaneceu com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, cuja capital, Jerusalém. Depois nós vimos a decadência de Israel, o reino do norte. Vemos ali o profeta Elias anunciando a palavra de Deus, chamando a atenção do povo, porque o povo estava sendo levado pelo rei Acabe, e o rei Acabe, casado com Jezabel,
introduzindo ali outros deuses, né, o deus Baal, e o povo de Israel sendo enganado, e o profeta Elias falando da parte de Deus, chamando a atenção para que o povo pudesse ver, né, entender os planos de Deus e que eles saíssem daquela idolatria e voltassem para os caminhos do Senhor, mas isso não aconteceu. Outra lição muito importante que nós vimos também, todas elas são importantes, irmãos, né? Eu só frisei, estou querendo só frisar algumas. O profeta Elias passando, vamos dizer assim, o cajado, né, para Eliseu, seu sucessor, né, e Eliseu sendo ricamente abençoado pelo Senhor, recebendo da parte do Senhor porção dobrada do Espírito, né. Nós aprendemos também aqui uma lição maravilhosa, algo extraordinário. Vimos o ministério de Eliseu e depois nós vimos Naamã, um comandante do exército da Síria, sendo curado de uma forma extraordinária, de uma forma, né, um milagre maravilhoso da sua lepra. Nós vimos isso. E as coisas foram acontecendo, todavia o reino do norte, ou seja, Israel, não prevaleceu, e aí veio o cativeiro de Israel. Israel, com seus maus reis, depois que o reino dividiu, o reino do norte, Israel não teve um rei que servisse verdadeiramente o Senhor, e aí veio então o problema do cativeiro do reino do norte, Israel, sendo levado pela Síria. Então, de uma forma que eles foram, né, praticamente que exterminados, de uma forma muito triste. E depois do reino do norte, nós estudamos a questão do reinado do rei Ezequias no Reino do Sul, estudamos sobre o reinado de Josias na aula passada, e agora nós vamos ver, irmãos, o cativeiro do Reino do Sul também. Ou seja, um reino que tinha tudo para aprender com o Reino do Norte, não aprendeu. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que eles ainda foram piores. É muito triste, o livro de Jeremias fala isso. Né, o Reino do Sul, que poderia ter observado seus irmãos, se afastando de Deus, né, permitindo a idolatria dos outros povos, os seus costumes, e entrando no meio deles, eles não perceberam isso. E os profetas avisando, os homens de Deus falando, eles rejeitando a palavra de Deus, e aí então culmina com a ira de Deus, né, sendo derramada também sobre Judá, o Reino do Sul. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, na nossa lição 13, sobre o cativeiro de Judá. Amém? Muito bem, o texto áureo da nossa lição diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Olha que versículo, irmãos. Olha que coisa terrível. Zombaram dos mensageiros, desprezaram as palavras do Senhor, escarneceram dos profetas, ao ponto do furor de Deus, da ira de Deus, se elevar tanto que não teve mais jeito. Não tinha mais solução para este povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Esta é uma palavra que deve estar gravada nos nossos corações e que a gente fique bastante atento, porque o Reino do Sul não teve como exemplo o Reino do Norte. E nós temos a palavra de Deus que diz tudo quanto nós precisamos, tudo quanto por onde nós devemos caminhar, ou seja, nós temos exemplos do Reino do Norte, do Reino do Sul e outras coisas mais. A palavra de Deus nos mostra e nos deixa isso muito claro. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o Senhor tem falado no nosso meio, tem agido no nosso meio, e muitos têm feito o quê? Tem zombado, tem desprezado, tem escarnecido, ou seja, chega uma hora que o cálice da ira de Deus pode entornar. Que Deus tenha misericórdia. Verdade prática. Diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. É uma grande verdade, irmãos. Essa verdade prática aqui é uma grande verdade. Nós precisamos saber fazer as nossas escolhas. Tem muita gente lutando lutas ferrenhas, terríveis, porque escolheu lutar assim. Nós precisamos escolher as lutas que iremos travar e sabermos também tirar aquilo, sair fora daquilo que nós não queremos travar.
Ou seja, se eu vou dar motivo para pecar, se eu vou caminhar fora da palavra de Deus, eu estou escolhendo uma forma cativa, uma forma triste de consequência de pecado para a minha vida. Então, nós temos as escolhas. Né? As bandejas, os pratos estão aí servidos para todos nós. Você escolhe. Você escolhe. Então, que nesta manhã de domingo, uma manhã tão abençoada, Deus possa falar ao seu coração, o Espírito Santo possa mover aí o seu coração, a sua mente, abrir a sua mente para você entender que você precisa escolher o caminho certo que deve andar. Amém? Muito bem, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao versículo 20, e o capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Gostaria que você me acompanhasse aí, por favor, na sua revista. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Zedequias 21 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Ramatal, filha de Jeremias de Libina. E fez, escuta, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Olha que coisa terrível. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias, o rei, se revoltou contra o rei da Babilônia. Olha que coisa. Agora, capítulo 25, a partir do versículo 1. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, cercou Jerusalém. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Ao 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertado da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus, babilônicos, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riblá, e procederam contra ele. E os filhos, escuta isso, irmãos, e os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, foram degolados, os filhos de Zedequias foram mortos diante do seu pai, foram degolados diante dele, e vazaram os olhos de Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram cativo para a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. Olha que coisa terrível, irmãos. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Olha que tristeza, porque como isso era significativo para o povo de Judá, para Jerusalém, os seus muros, o templo, a casa do rei, quantas coisas nós sabemos que aconteceu ali, né? Como Deus se manifestou com a sua graça neste templo onde Salomão havia erguido,
que nós aprendemos no início da lição, agora essa casa está destruída, queimada. Por quê? Porque os reis, a liderança, não temeu a Deus, desobedeceram a Deus. Irmãos, nós precisamos de lideranças que temam a Deus. E liderança de todos os tipos. Não só cristãos, não só religiosos, não. Lideranças também, nossos governantes, né, o nosso presidente, homens que temam a Deus. Porque quando nós não tememos a Deus, está aqui o que acontece com uma nação. É exatamente isso. Muito bem, vamos então para a introdução da nossa revista. A introdução diz que a fase final no reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias, que foi o primeiro. Depois veio Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia. Veja bem, irmãos, o reinado de Babilônia não chegou só de uma vez e acabou com tudo. Eles vieram aos poucos e foram terminando aos poucos, foram acabando com as riquezas, com aquilo que o povo de Jerusalém tinha, Judá tinha, foi minando o povo de Judá. Olha que coisa terrível. Depois Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, isso em 597 a.C. E por fim, Zedequias, né, o rei entronizado por Nabucodonosor, ou seja, foi entronizado ali o rei Zedequias, para que ele cumprisse as ordens do rei de Babilônia. E nós vamos ver que os profetas de Deus falaram com este rei, foi falado, olha, faça o que precisa fazer, seja obediente, senão as coisas não estarão boas para o lado de vocês. Mas o rei Zedequias, desobediente à palavra de Deus, não cumpriu aquilo que devia cumprir com o rei Nabucodonosor. Nesta lição veremos então que Zedequias, este rei, rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Terrível, irmão. É uma coisa muito séria. Deus sempre demonstrou sua misericórdia por Judá, dando o povo, juízes que regiam o povo, oportunidades diversas de arrependimento. Deus sempre demonstrou sua misericórdia. Deus sempre avisou pelos seus profetas. Deus sempre falou. Mas, infelizmente, eles viraram as costas para Deus. Embora, irmãos, as promessas de Deus sempre foi em cima ali, para que eles se arrependessem dos seus pecados e para que eles abandonassem os seus ídolos e voltassem para Ele, porque senão eles iriam sofrer uma amarga derrota e sim, seriam outra vez cativos. Eles não deram ouvido e esta palavra se cumpriu. Ou seja, irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de justiça. E esta palavra serve tanto para a nossa nação brasileira, como para a minha vida pessoalmente, a sua vida pessoalmente, para a sua casa. Se a nossa nação não voltar-se para o Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. Se a sua casa não voltar para o Senhor, a sua casa está fadada ao fracasso, ou seja, escravidão do pecado. A sua própria vida, querido irmão, querida irmã, querido visitante que me escuta nessa hora, se você não voltar-se para Deus, não se humilhar diante do Senhor, cumprindo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele conhece os caminhos no qual você precisa caminhar, e a palavra de Deus diz que os caminhos dEle, os pensamentos, são melhores, são mais altos do que o seu. Então veja, se você, se nós não caminharmos segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, nós também seremos cativos do pecado. Então precisamos sim confiar no Senhor e aprender com esta lição. Primeiro ponto dessa lição é sobre o declínio espiritual de Judá. A vida espiritual deste povo estava em decadência,
viveu em decadência. As advertências dos profetas. Veja bem, os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças, as terríveis transgressões do povo e do líder da nação de Judá, da liderança. Eles estavam sempre falando, e as palavras eram as mesmas: se arrependam, volte para o Senhor, se arrependam, né? Denunciavam os pecados, as coisas terríveis que eles faziam. Nós vimos isso nas lições passadas, né? Maltratando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Eles não estavam mais fazendo a vontade de Deus. Muito bem, para vocês terem uma ideia, todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo a medida de Deus. Irmãos, eu gostaria de ler com você. Vamos ler Jeremias, no capítulo 11. Olha o que o profeta Jeremias disse. Jeremias capítulo 11, versículo 9 ao 12, eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência, que eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus aqui com você, do nosso devocional, página 746. 746 do nosso devocional, nós vamos ler Jeremias, capítulo 11, que está aqui como referência na nossa lição, versículo 9 ao 12, nosso devocional 746. Olha o que Jeremias diz, olha o aviso, diz assim: disse mais o Senhor, olha, Deus usando o profeta Jeremias para falar com o reino do sul. Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, tornaram que não quiseram ouvir as minhas palavras. Voltaram a praticar as maldades dos pais do passado. E não deram ouvido mais à palavra do Senhor. E eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Irmãos, tem coisa pior do que isso? Tem coisa pior do que isso, irmãos? Clamar a Deus e Deus não nos ouvir? Na hora do desespero, na hora da luta, da dor, olha que coisa terrível. Então, irão as cidades de Judá, versículo 12, e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Queridos irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa guardar os nossos corações, guardar a nossa mente, para que a gente possa se voltar para o Senhor, ouvir a sua palavra. Esse final de semana, então, irmãos, esse final de semana, com o início de semana que nós estamos iniciando hoje, estamos vivendo um momento muito poderoso da parte de Deus. Então, cuidado se você não está considerando este momento, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, falando através dos seus professores, dos seus pastores, anunciando aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é exatamente isso. Porque vai chegar uma hora que Deus não vai mais ouvir, não vai mais atender. Ouça a voz do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, e se volte para Deus. Alguns falam assim: mas nós estamos, isso aí foi no tempo da lei, nós agora estamos vivendo o tempo da graça. Irmãos, como eu já cansei de ouvir isso, pelo amor de Deus, irmãos, entenda as coisas de Deus, a palavra de Deus é uma só. Muito bem, vivemos o tempo da graça, mas é um tempo da graça, irmãos, que se nós rejeitarmos esse tempo, nós seremos piores do que esse povo que viveu no tempo da lei. Porque agora nós temos a presença de Deus real em nós, a presença do Espírito Santo. Agora nós somos feito corpo, né, templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se você não tem ouvido a palavra de Deus, não tem dado vazão à palavra de Deus, às coisas de Deus, é porque o Espírito Santo não habita em você. Então você precisa decidir isso na sua vida hoje. Dando ouvido à voz dos seus pastores, dos seus professores.
Fica firme, irmão, fica firme, irmã. Não deixa o mundo te vencer, não deixa o pecado te vencer, não, senão você vai se tornar escravo, escravo do seu trabalho, escravo do seu dinheiro, escravo dos seus negócios, escravo do seu lazer. Você torna-se escravo dessas coisas. Então toma cuidado com isso, irmão, em nome de Jesus. Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai buscar essas coisas, mas isso não é prioridade na vida do cristão, ok? Muito bem. 2. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, à escravidão. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período aqui. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Está registrado em Jeremias, capítulo 1, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Agora presta atenção, no tempo desse grande profeta Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Ô, irmão, é uma grande realidade. E é tão interessante que é exatamente o que nós vivemos. É exatamente. As pessoas estão confusas. Por quê? Porque não permite ouvir a voz de Deus. Aí cria uma confusão e não sabe discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Como você vai discernir, meu querido, o que é verdadeiro e é falso, se você não tem uma vida plena diante de Deus? Não lê a palavra, não tem prazer na leitura da palavra. A gente chama para vir orar, não vem orar. A gente chama você para estar presente nos nossos cultos constantemente. Você tem faltado nos nossos cultos. Querido, como você vai discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Então preste atenção, é exatamente o que acontecia aqui no tempo de Jeremias, onde o povo judá foi levado para o seu exílio. Por isso precisamos, diz aqui o nosso comentarista, estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. É verdade. É exatamente isso. Eu quero ler com você. Vamos ler Jeremias capítulo 23? Vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 23, a página é a página 804 do nosso devocional. Olha o que disse o profeta Jeremias. Parece estar dizendo para nós, olha, parece não, está dizendo porque é a palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã, então ela está, sim, falando a mim e a você nesta hora. Presta atenção. Jeremias 23, a partir do versículo 16, diz assim, página 805, melhor. Deixa eu voltar um pouco aqui, irmãos. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. E fortalecem as mãos dos malfeitores. Veja bem, Jeremias está falando a parte de Deus dos falsos profetas de Jerusalém. Aí ele continua. Para que não se convertam da sua maldade. Ou seja, não, está tudo bem, as coisas estão indo bem, nós não vamos ser levados cativo, não, os falsos profetas. Não, as coisas, tudo vai ficar bem. Pode ficar bem, irmão, pode ficar bem, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós buscarmos a face do Senhor, aí então Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas esses profetas que não, ficam tranquilos. Continuando lendo aqui, eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Olha o que Deus está falando. Versículo 15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca desses profetas, eis que lhes darei a comer losna. Sabe o que é losna? Não, é uma erva amargosa. Tá? E lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Olha que coisa terrível. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras desses profetas, que entre vós andam profetizando, tá tudo bem, as coisas vão caminhar, nós vamos vencer. Olha só essa mensagem.
não há mensagem de arrependimento, não há mensagem que eles precisavam voltar para o Senhor, né, voltar aos caminhos do Senhor. Vejam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Deus tem sim promessas para as nossas vidas, aqui nessa vida. Tem bênçãos sem medidas para nós aqui nessa vida. Mas quando nós receberemos essas bênçãos de Deus? Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque, irmãos, viver as bênçãos de Deus sem se arrepender é uma frustração. É frustração. Então precisamos primeiro nos arrepender, nos voltar para o Senhor. E aí então nós receberemos a graça de Deus. Muito bem. Continuando aqui, 3 motivos que levaram Judá ao cativeiro. Vamos ver. O cativeiro aconteceu especialmente por causa de quê? Da obstinada desobediência da liderança judaica. Irmãos, liderança é um negócio muito sério. Governo, quem preside, quem governa, quem lidera, é algo muito sério. Veja dentro da sua casa, dentro das nossas casas, quem governa é o homem, é o sacerdote da casa. Nós precisamos ter essa postura, porque quando o homem assume o seu papel, né, de responsabilidade de sacerdote da casa, as coisas vão caminhando bem. Assim também é na nossa igreja, os pastores, né, líderes da parte de Deus, se está ali confiado no Senhor, caminhando na direção do Senhor, olha que coisa maravilhosa. Agora, quando isso não acontece, quando uma igreja está sem governo, quando os líderes de uma igreja, ela não está na direção do Senhor, quando a casa, a sua casa, o lar, não está, né, na direção do Senhor, quando o nosso país, né, que daí sem a direção, agora que nós estamos começando a enxergar, que podemos caminhar na direção do Senhor, olha as tragédias, olha as consequências, irmãos, nós precisamos, como igreja, como família, como povo, nação, termos líderes, porque foi a obstinada desobediência da liderança de Judá que levou este povo cativo. Ah, mas nenhum outro país vai aqui e vai bombardear aqui o nosso país e vai nos levar como escravo, porque isso não existe mais. Eu não estou falando disso, eu estou falando do pecado. Porque o pecado tem sim tem levado muita gente cativo. Quantas famílias cativas do pecado, quantos pais, quantos casamentos, quantos filhos cativos pelo pecado. Porque a liderança não tem enxergado, não tem caminhado na vontade de Deus, querido. Então, em nome de Jesus, que esta manhã a sua mente possa abrir e entender que nós não estamos confiados, claro, em líderes. Nós não confiamos, né, em governos, mas nós confiamos no Deus que governa todas as coisas. E quando este governo está sendo conduzido por este Deus, então as coisas caminham bem. Por isso nós precisamos dessa graça de Deus como liderança. Muito bem, essa posição, está dizendo aqui o comentarista, é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, né, de pecados abomináveis, foram cometidos contra Deus ali, derramaram sangue inocente. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, olha que coisa terrível. Derramando sangue inocente, isso te lembra o quê, irmãos? Irmãos, este povo aqui de Judá, eles começaram a sacrificar os seus filhos, pegavam bebês, crianças, recém-nascidos, e ofereciam, queimavam a outros deuses. Olha que coisa louca. Aí você lê um negócio desse e você fica abismado. Mas quando nós falamos, sabe, a respeito de algo que acontece hoje no nosso meio, Por quê? Porque já está tão acostumado a ouvir que parece que não é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Estou dizendo do aborto. Que é algo terrível, que países vizinhos nossos já estão permitindo. E nós estamos lutando contra isso. Por quê? Porque abortar, que é matar crianças inocentes. E eles estavam fazendo isso
cometeram todo tipo de corrupção, de tragédia, de iniquidade, matando inocentes, fazendo coisas terríveis, injustiça social, que é tudo que nós estamos vivendo hoje. Por isso precisamos do Senhor. E aqui diz, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Não observaram o descanso sabático. Ô, irmãos, nós sabemos que para nós o dia sabático é domingo, que é o dia do Senhor, que foi assim desde o início da igreja primitiva. Dominicos, dia do Senhor, significa dia do Senhor. Quantos têm negligenciado o dia do Senhor? Essa história, querido, não, porque domingo é o dia da família. Queridos, cuidado. É muito bonito dizer isso, domingo, dia da família, é muito bonito, mas não é não, querido. Não é não. Dia da família também tem que ser todos os dias, como o dia do Senhor todos os dias, mas o domingo especificamente é o dia que eu tiro com a minha família para ir à casa de Deus, servir o Senhor, estar reunido com os irmãos, porque foi assim que Jesus fez, instituiu a igreja para isso, para que nós vivêssemos em comunhão. E quantos crentes têm negligenciado o dia do Senhor? Cometendo exatamente os mesmos pecados desse povo. Que Deus tenha misericórdia, que essa palavra fale ao seu coração. Continuando aqui a lição. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, recebeu avisos, oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia, decidiu pelo pecado. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração. Devemos fazer isso. Para quê? Para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Irmãos, nós precisamos temer a Deus. Está aqui o exemplo. Nessas lições desse trimestre, nós vimos a queda de Israel e agora a queda de Judá. Exatamente por causa da apostasia, por causa deles, do povo, da liderança se afastar de Deus. E precisamos olhar isso com muita humildade. Olhar para as nossas próprias vidas, olhar para o nosso ser, olhar para dentro do nosso coração, fazer uma autorreflexão, saber se realmente eu estou caminhando na vontade de Deus. É muito importante isso, com santo temor. Faça isso aí em nome de Jesus. Andar com Ele, com o Senhor, é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. É verdade, irmãos. Sem Jesus, sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não saberemos atravessar os obstáculos das nossas lutas, das dificuldades da nossa alma. Não saberemos. Só o Senhor, Jesus é o remédio. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos dá poder para vencer o pecado, vencer as bandejas deste mundo, para que a gente não viva obstinado em desobediência às coisas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, queridos, vamos agora para a segunda parte da nossa lição, que diz sobre a obstinação de Zedequias e sua queda. Agora o comentarista vai falar mais um pouco deste rei, sobre a teimosia deste rei. Veja bem, a teimosia do rei Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu fazer o quê? Da sua própria conta. Não perguntou a Deus, não consultou a Deus qual era a vontade de Deus. Não, ele, por si próprio, resolveu dar ouvido à voz de profetas que não eram de Deus, que nós lemos aqui. De homens que profetizavam aquilo que ele queria ouvir. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias. Por quê? Porque Jeremias dizia a verdade. Jeremias estava falando da palavra de Deus, da verdade de Deus, confrontando o pecado do rei, confrontando o pecado do povo, né? E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Quando a gente fala do pecado, quando a gente prega sobre o pecado, as pessoas não gostam de ouvir, não gostam de ser confrontadas, mas o mal está aqui, o que acontece. Então, Zedequias ameaçou, tentou matar, né, Jeremias,
né, tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Zedequias fez de tudo para que isso acontecesse, mas Jeremias, como um homem de Deus, não se deixou corromper, antes preferiu, né, seguir a palavra do Senhor, proferindo, pregando a palavra do Senhor. Ele não titubeou, ele não negociou com a verdade. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas precisam aprender a ouvir a verdade. E muitas vezes a verdade vai doer. Muitas vezes a verdade vai soar com muito peso em nossos ouvidos, mas nós precisamos ouvir a verdade. Tomarmos uma direção voltada apenas para o nosso coração, conforme as nossas vontades, sim, um momento de queda, é uma probabilidade de queda. Então está aqui, o rei Zedequias resolveu não dar ouvido à voz do profeta Jeremias. Aliás, ele dava ouvido aos profetas que ele mesmo, nós lendo a palavra de Deus, né, no livro de Jeremias, a gente vê que o profeta, o rei Zedequias, ele tinha os seus profetas, que profetizavam ao seu favor, do jeito que ele queria. Muito bem. Surdos aos avisos dos profetas, está aqui nessa parte 2. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Olha, irmãos, olha se este rei houvesse dado ouvido ao homem de Deus. Ele seria levado cativo, mas ele seria preservado. A sua integridade como líder, como rei, seria preservado, mas ele não fez. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O que aconteceu? O poderoso exército de Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade, tão confiantes nas suas escolhas divinas, né, em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Queridos, isso é algo muito perigoso. Este povo aqui, junto com o seu rei, eles estavam confiados na sua religiosidade. Ou seja, sacrificavam, iam ao templo, faziam as comemorações das suas festas, estavam ali religiosos. Tinham os sacerdotes, estavam mantendo a linha sacerdotal dos levitas, estavam fazendo, entregavam os seus dízimos, entregavam as suas ofertas, estavam fazendo. Porém, focado, ou seja, confiados nessas coisas. Ao invés de confiar no Deus dessas coisas, no Deus soberano, não, eles confiaram na sua religiosidade. Queridos irmãos, preste atenção numa coisa. É muito bom conhecer, se aprofundar, e devemos fazer isso. Mas eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que você começa a se aprofundar, a conhecer mais, eu estou dizendo de teologia, e que isso não te torna mais humilde, que isso não te torna mais humilhado, preste atenção, alguma coisa de errado está acontecendo. É muito provável que você já se tornou ou tem se tornado um religioso apenas. E isso é complicado. A religiosidade pode te levar para o inferno. Nós precisamos, sim, caminhar de forma que caminhamos como religiosos, mas a nossa confiança, a nossa segurança está no nosso Deus. É Ele que governa, é Ele que dirige, é Ele que comanda. É a sua palavra que dita o que faço e o que eu não faço. Então nós precisamos nos atentar para isso, porque aqui o rei Zedequias estava surdo ao ouvido, então, ou seja, tampou os seus ouvidos para não ouvir a voz do profeta. Pode ser que você tenha tampado os seus ouvidos para não ouvir a voz dos seus pastores. Não está considerando aquilo que o pastor está pregando e ensinando, que os professores estão ensinando na nossa IBD ao seu coração, através de Deus. Então, cuidado com isso. Aprenda a ouvir e obedecer à voz do Senhor. Muito bem, vamos agora para a terceira e última parte da nossa lição, que fala que Jerusalém é cercada e levada cativa. Muito triste, irmãos, a destruição da cidade santa e do templo. Veja bem,
Aquilo que eles nunca imaginavam, né? A cidade santa, a cidade de Deus, do rei Davi, o templo do Senhor, onde a Shekinah de Deus desceu, onde a Shekinah de Deus se fez presente, onde a graça de Deus ali, né, foi maravilhosa para aquele povo. Veja bem, a destruição. Após as investidas dos assírios, dos egípcios, de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados, né, a alimentação estocada foram sendo rapidamente consumidos. E os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava agora em extrema pobreza e miséria. Por quê? Porque a liderança não ouviu a voz de Deus. O povo não ouviu a voz de Deus. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. Irmãos, presta atenção numa coisa. É exatamente isso que o diabo faz. O diabo gosta de entrar na brecha. Já ouviu essa expressão, irmão? Irmão, tampa a brecha. Já ouviu essa expressão? Pois é, ela existe. No mundo espiritual ela existe. Nós damos brecha quando nós não guardamos a nossa língua. Nós damos brecha quando nós não guardamos nossos olhos. Nós damos brecha quando nós não guardamos nossos ouvidos. Nós damos brecha quando nós não guardamos nossos pés. Nós damos brecha, irmãos, para o diabo. E ele gosta de entrar nessas brechas. E quando o diabo entra, exatamente faz como esse exército fez aqui. Acaba com tudo, arruina tudo. Então, presta atenção, o templo sagrado, erguido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. Quem é o templo do Senhor hoje? Somos nós, nosso corpo, templo de Deus. E o diabo faz o quê? Vem para quê? Matar, roubar e destruir. É a mesma coisa, irmãos. É exatamente a mesma coisa. Deu brecha, o diabo entrou, vai matar, roubar e destruir. Não dê brecha ao diabo. Esteja atento ao que você fala, o que você vê, o que você ouve, o que você pega. Cuidado com essas coisas. Para onde você vai, com seus pés. Não dê brecha ao diabo. Muito bem, e aqui fala, a glória de Israel se foi. Icabode, né? Foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Israel. Muito bem. 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. É muito triste. A fome chegou a tal ponto, presta atenção nisso, olha que coisa, irmãos. Irmãos, a fome chegou a tal ponto, quando o cerco da Babilônia estava ali, cercado Jerusalém, e aí não tinha mais comida. A fome foi tanto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Você já viu isso? Já viu uma cena como essa? Tem coisa mais terrível que isso? A mãe ter que matar o próprio filho e cozinhar o filho, fazer comida do próprio filho? Pois é. É consequência do pecado, irmãos. Isso é consequência dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até os sacerdotes perderam as esperanças. Ou seja, aqueles que confiavam em Deus perderam a esperança, né? As virgens ficaram assentadas, ficaram ali sem forças. Imagina, esses homens invadiam, irmãos. Esse povo era truculento. Esse povo da Babilônia, os soldados, eles não tinham piedade, não tinham dó de nada. Eles entravam, estupravam, matavam as grávidas e arruinava tudo. Por isso essas virgens estão aqui sentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Deplorável, irmãos, muito triste. Muito bem, terceiro ponto, então, a esperança profetizada. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E mesmo no meio de
todas essas coisas, essa tragédia que estamos vendo aqui, Deus, por sua misericórdia, Ele sempre tem uma palavra de escape. Ou seja, já vou profetizar sobre a sua vida. Se você está vivendo problemas que parecem difíceis de sair, se você está vivendo circunstâncias que parece que é o fim, eu quero te dizer, não é o fim. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma esperança para você. Jesus é a sua esperança. Ele está de braços abertos, te aguardando para resolver os seus problemas. Para a glória dele, ele vai fazer isso em nome de Jesus. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Ou seja, por mais que nós nos mantemos infiéis, Deus é fiel. Por mais que a gente se rebele, Deus é fiel. Ele está ainda agora, irmãos e irmãs, de braços abertos, esperando que confessemos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltemos para Ele e Ele vai então atender a nossas orações. Ele vai ouvir o nosso clamor e vai nos encher da sua graça. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades, diante dos seus obstáculos, diante dos seus enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Então, queridos, vejam bem, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você não está tendo uma comunhão com o Senhor, volte. O Senhor está de braços abertos, há a palavra de esperança para você. Deus está aguardando o seu retorno. E você, querido irmão, que está firme com Jesus e mesmo assim está passando por circunstâncias difíceis, por grandes dificuldades, fica firme no Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. O sangue dele derramado naquela cruz nos purifica de todo pecado. E breve Ele vai voltar e vai nos levar para as mansões celestiais. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Devemos ficar firmes, constantes na casa do Senhor. Amém? E vamos agora chegar à conclusão, mas estamos findando a nossa aula de hoje e eu quero te dar a oportunidade nesta hora de ofertar na casa do Senhor. Faça isso com muita alegria, faça isso com um sentimento alegre, sabe, com liberalidade, sabe, sem fazer conta. Vamos servir ao Senhor dessa forma. Nós devemos reconhecer que tudo que temos, irmãos, pertence ao Senhor. Então, nessa hora vai aparecer no canto do vídeo aí a conta da igreja, a ferramenta do Pix, do PicPay, de forma que você pode, então, ofertar. Você que é aluno da nossa escola bíblica dominical e colocou ali na sua chamada o seu valor, você pode fazer isso agora. Pastor, eu não consigo fazer isso, mas vou levar à noite. Pode trazer à noite. Eu quero te salientar, irmãos, cuidado, porque você pode se esquecer e trazer a sua oferta da manhã, e dar ela como fosse oferta à noite. Então, não faça isso. Traga a sua oferta da manhã, aquela oferta que você já colocou que você iria dar, e traga também a sua oferta da noite. Faça isso, assim para a glória. É justo isso, é santo e é puro isso. Porque as pessoas às vezes podem esquecer, traz a oferta da escola dominical à noite e entrega à noite como se fosse a oferta da noite. E não é, irmãos. O Senhor está vendo as intenções do coração. E aí você está caminhando em pecado e não vai viver uma vida próspera porque você não está sabendo semear na casa do Senhor. Então faça corretamente em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe para a glória do Senhor. Muito bem, vamos concluir então a nossa lição, concluir a nossa revista. O comentarista colocou assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. É verdade. É uma lição que está aqui, viva aos nossos olhos, latentes aos nossos olhos. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativo de suas escolhas erradas. Por isso que quem deve ser o centro do nosso coração? Jesus. Se o Senhor Jesus
for o centro do nosso coração, as nossas escolhas não dependem mais de nós, depende dele. E ele sabe escolher o que é melhor para mim e o melhor para você. Agora, quando nós nos aliamos a falsos deuses, retiramos Jesus do centro, e aí então outros estão governando, ou eu mesmo estou governando a minha vida, aí então eu estou fazendo escolhas erradas. Diz aqui, a boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. É verdade. Nós vamos ver isso no livro de Esdras e de Neemias. Então, se você quer continuar essa história, você pode continuar em Esdras, no livro de Esdras e no livro de Neemias. Você vai ver o povo retornando do cativeiro de Babilônia, porque Deus permaneceu fiel porque ele havia falado que da linha de Davi nasceria o Salvador. Então ele traz então o povo de Babilônia, certo? De volta para Jerusalém, para que a sua palavra se cumprisse. Deus vela, oh glória a Deus, pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é assim, ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. A palavra de Deus são novas, se renova a cada manhã. Bendito seja Deus. Por isso que nesta manhã de domingo, dia 26 de setembro, estamos estudando essa lição tão preciosa, falando ao meu coração, ao seu coração. A palavra de Deus se renovando a cada dia. Algo que aconteceu há tantos anos atrás, há tantos milênios atrás, mas é atual, é para nós hoje. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe poderosamente e abundantemente. Esteja nos nossos cultos, participando conosco das nossas festividades hoje, ainda e amanhã. Esteja presente para a glória de Deus. Traga um não crente para ouvir a palavra de Deus, para ver o mover de Deus no nosso meio, para que ele seja alcançado. Faça isso. Convida uma pessoa que não é crente, um vizinho, um amigo, um parente ou um desviado. Traga essa noite na nossa igreja, amanhã também, para ouvir a palavra de Deus, para que o Senhor possa converter esses corações, para que eles não sejam mais cativos do pecado, sejam libertos pelo poder da palavra, pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você e por você nessa hora. Senhor, nós te agradecemos por esta aula, te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. O Senhor tem falado conosco, nos ajuda a dar voz, Senhor, a ouvir a voz do Senhor, discernir o correto e o errado, a caminharmos no centro da Tua vontade, Senhor, para que nunca, Senhor, estejamos cativos, prisioneiros do pecado, mas que sejamos livres pelo poder do sangue de Jesus e pela graça do Senhor. Ó Deus, abençoa essa família que me ouviu nesta manhã, abençoa, Senhor, essa pessoa que está nos visitando nesta manhã, ajuda-os poderosamente, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.